junto. Eu vou ler uma vez, depois eu gostaria que os irmãos lessem Romanos 12, 12. Eu vou ler, depois os irmãos também vão ler conosco. Romanos 12, 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Vamos dizer todos em conjunto? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Então, a gente acabou de ouvir o hino que diz que mesmo sem palavra, Deus nos ouve, né? Há algum tempo atrás, quando eu trabalhava na congregação da Praia de Lucena, eu estava com uma dor de cabeça muito forte. E pastor Arnoldo, eu tinha pregado durante a semana e era segunda-feira de manhã, e eu estava louco mesmo que ele fosse embora, porque eu estava com uma dor de cabeça, eu queria me deitar, não lembrei nem de pedir para ele orar na hora. E eu me deitei e eu não falava, a dor de cabeça era tão grande que eu nem dizia as palavras, apenas na mente eu comecei a recitar aquela poesia de Escolhido, que diz assim: Senhor, sei que lá do alto vês melhor, quanto mais alto se sobe, melhor é a visão. Teus olhos abrangem a eternidade, contemplas o sol na sua intensidade, vês o verme a se arrastar no chão. Para que então ficar gritando, olha o que tenho, o que sei, o que sou? Se lá do alto vês o mundo inteiro, tu sabes onde eu estou. Pois quando eu terminei de dizer no pensamento, a dor de cabeça passou. Amém? Então, o nosso Deus é assim, Ele faz milagres, não é? Então, nós vemos que a palavra de Deus diz: alegrai-vos na esperança. A esperança aponta para o futuro. Nós podemos imaginar o pai do filho pródigo. Certamente ele olhava sempre no caminho: olha, meu filho foi por ali. Um dia ele olhou e disse: aquele ali é meu filho. Ele tinha a esperança que o filho ia voltar. Sede paciente na tribulação. Será que é fácil ser paciente na tribulação? Não é fácil. E a Bíblia diz: perseverai na oração. Então, nós sabemos que para tudo na vida nós temos que ter perseverança, né? Perseverar é continuar, é prosseguir, né? Então, nós vemos que algumas pessoas na Bíblia, eles tiveram perseverança. Por exemplo, Isaac. A Bíblia diz no livro de Gênesis que ele cavou vários poços, mas quando ele cavava, vinha o inimigo e entulhava. E ele continuou cavando. Ele podia ter dito: que adianta? Todo poço que eu cavo, eles vão entulhar, então não vou cavar mais não. Mas ele continuou. Até que ele cavou um e ninguém contendeu. Amém? Então ele venceu pela perseverança. Amém? Eliseu queria uma grande bênção de Deus, né? Ele queria que Deus desse a ele porção dobrada do espírito de Elias. Olha, Elias já fazia muitos milagres e ele ainda queria mais. E ele ia caminhando com Elias e Elias disse assim: eu vou para Betel. Ele disse: eu vou também. E os inimigos, quando chegou em Betel, os filhos dos profetas, né? Olha, os profetas, discípulos dos profetas de Elias: olha, você sabe que não adianta você andar assim com ele não, porque Deus vai tomar ele. Ele disse: eu sei, calai-vos. Tem pessoas que procuram tirar a alegria quando a pessoa está bem alegre. Não, mas pode acontecer isso, aquilo e tal. E ele continuou. E Elias disse: eu vou para Jericó. Ele disse: eu vou também. E foi. E ele disse: eu vou para o Jordão. Ele disse: eu vou também. E ali, quando Elias chegou para atravessar o Jordão, o rio estava cheio, né? Aí sabe o que ele fez? Ele enrolou a capa assim e lançou nas águas, e a água saiu, né? Afastou, e ele e Eliseu passou. Do outro lado foi que Eliseu recebeu a bênção. Amém? Então, nós vemos que foi uma bênção muito grande, mas quando ele vinha de volta, Elias deixou cair, quando subiu para o céu, a capa. E a capa era o símbolo da presença de Deus.
Então, ele pegou a capa que Elias deixou cair, quando chegou no Rio Jordão, começou a olhar assim para a água, aí pegou a capa e tocou nas águas e disse, onde está o Deus de Elias? Aí Deus disse, eu estou aqui. Abriu o Jordão e ele atravessou. Amém? E nós vemos que Eliseu realizou vários milagres, porque ele teve o quê? Perseverança. Então, nós devemos perseverar em oração, sabendo que quanto mais a gente ora, mais Deus abençoa. Amém? Então, nesta noite eu quero falar sobre 4 coisas importantes. O Deus que fala, 3 coisas. O Deus que fala, 4 coisas. O Deus que fala, o Deus que ouve e o Deus que cura. O Deus que fala, o Deus que ouve, o Deus que vê e o Deus que cura. Vamos dizer em conjunto? Eu tenho um Deus que fala, que ouve, que vê e que cura. Então nós vemos que tudo isso é coisas maravilhosas que nós podemos ver na nossa vida se nós confiarmos nesse Deus que nós cremos, que nós esperamos, né? Mas muitas vezes para a gente alcançar a vitória de Deus, a gente tem que ter assim, sinceridade diante de Deus. Uma senhora chamada Zilda, que me hospedou lá em Itabaiana, ela depois casou, foi morar em João Pessoa, e acontece que ela era aquela crentezinha bem caladinha, sabe? Ela não vivia assim, conversando muito, tal, caladinha. Eu dizia, irmã Zilda, vamos evangelizar ali aquela favela. Ela ficava sorrindo assim, sabe? Ela, se a pessoa chegasse na casa, ela evangelizava, se não, ela ficava na dela. Aí acontece que, quando ela completou 40 anos de crente, ela foi muito sincera, se ajoelhou e disse, Deus, faz 40 anos que eu sou crente, mas a minha vida é assim, não tem muita coisa na minha vida. E eu queria ver o milagre, ou na minha vida, ou através de mim, mas eu quero ver o milagre. Naquela mesma semana, ela foi para a igreja e Deus usou um vaso e falou assim, e esse vaso falou assim, minha serva, tu disseste que queria ver o milagre, né? Tu vais ver, mas eu vou te levar para o leito da enfermidade. Ninguém gosta de ir para o hospital, né? Mas às vezes é uma bênção a pessoa indo para lá. Eu mesmo, desde que eu nasci, passei menos de um dia no hospital, mas foi bênção. Porque pessoas que eu não vou encontrar mais nunca, eu vi ali no hospital, evangelizei, falei de Jesus. Tinha uma mulher que tinha a Bíblia lá, eu marquei alguns versículos para ela ler, e de madrugada, assim, eu quase dormindo, o pessoal, ei, cadê a crente? Acorda a crente que tem uma mulher ali que vai operar, está precisando de oração. Não foi uma benção? Então, a irmã Zilda, ela tinha problema cardíaco e um dia ela foi para o hospital, né? E lá no hospital, ela chegou já na enfermaria, tinha uma senhora crente também, ela fez logo amizade, e a médica disse, olha, dona Zilda, a senhora vai passar uns dias aqui para fazer cateterismo, mas tem que fazer uma série de exames e tal. E ela ficou lá. E ela tinha pedido a Deus para ver o milagre. Aí um dia chegou na enfermaria que ela estava, uma menina que não falava, não andava e não comia. Então aquela menina chegou lá, e ela todo dia ia lá orar pela menina. Dizia, você quer que eu peça a Deus por você? A menina balançava a cabeça que sim. Aí ela orava. Quando foi na quinta-feira, Deus disse, Zilda, você vai lá, na menina, você vai ver o milagre. Você vai orar por ela e você vai ler Isaías 59. O que é que diz lá? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Vamos dizer em conjunto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Aí ela chegou lá, a mulher também crente, foi mais ela, né, para orar pela menina. E ela falou assim, disse, olha minha filha, eu vim aqui orar por você, porque todo mundo tem medo de dizer o que Deus vai fazer assim às vezes, né? Disse, olha, eu vou orar por você, Deus vai abençoar você. Que era para ela ter dito assim, Deus vai curar você, mas às vezes a pessoa fica assim, receosa. E ela disse, olha, eu vou orar por você, Deus vai abençoar você. Deus mandou eu ler isso aqui para você.
Aí leu o versículo e começou a orar, bem entusiasmada. E daí a pouco, quando ela estava orando assim, a mulher que foi mais ela, a crente, disse: Irmã Zilda, tem um homem de branco aqui do seu lado. A menina, que não andava, não falava, não comia, sentou na cama e disse: como ele é lindo, como ele é lindo. Aí a irmã Zilda perguntou: quem, minha filha? Disse: o homem de branco que está aí do seu lado. Ele sorriu para mim e eu disse: eu vou ficar curada. Ele disse: levante-se e ande. A menina se levantou, começou a andar, chamou a atenção dos médicos, das pessoas da outra enfermaria, tudo vieram olhar aquela menina. E agora a irmã Zilda, aquela mulherzinha que não tinha coragem para nada, ela com a Bíblia debaixo do braço ia nas enfermarias todinha, dizendo que Jesus salva e Jesus cura. Amém? Então nós vemos que Deus faz milagre quando a gente diz realmente que quer ver o milagre. Já pensou, nós somos vários aqui, se todos nós disséssemos: eu quero ver o milagre. Olha quantos milagres ia acontecer aqui em Campina Grande, né? Então nós vemos que é maravilhoso quando a gente confia no Deus assim. Então nós temos um Deus que fala. Deus falou com Abraão, e da primeira vez que ele falou com Abraão, ele disse a Abraão: sê tu uma bênção. Vamos dizer em conjunto: sê tu uma bênção. Então o alvo de Deus é que eu e você sejam bênção para a nossa família, para as pessoas da sociedade, para a nossa igreja. Amém? Então nós vemos que o alvo de Deus é que sejamos bênção. Mas Deus também falou com outras pessoas, né? Falou com Josué. Ele disse: olhe, Moisés, meu servo, é morto. Agora você é que vai conduzir esse povo à terra prometida. E nós vemos que Deus fala de várias maneiras. Deus fala através de profecias, né? Quantas profecias você já ouviu? Porque eu mesmo já ouvi várias. Agora, nem todas que a gente ouve, ela vem de Deus, né? Porque às vezes a pessoa tem vontade que as coisas aconteçam e diz, mas quando é de Deus, as coisas acontecem. Quando eu trabalhava em Patos, foi meu segundo campo, né? Veio um pastor do Recife e ele falou assim: minha serva, a tua jornada será longa. E eu passei 36 anos tomando conta de congregação da igreja de Patos. Lá em Patos era igreja mesmo. Então, se cumpriu na minha vida aquilo que a profecia falou. Mas Deus também fala através das circunstâncias. Nós sabemos que Jacó foi morar na casa de Labão, né? Casou com a filha dele, ficou lá e tal. E lá ele enricou, né? Deus permitiu que ele enricasse. Aí acontece que os filhos de Labão começaram a fazer comentário: olha, esse daí carregou tudo que a gente tinha, tudo que era do nosso pai, ficou rico. E a Bíblia diz que Labão também já não olhava para Jacó com bons olhos. Aí Deus falou: olha, Jacó, torne para a sua terra. O que foi que Deus disse a Jacó? Torne, vamos dizer em conjunto, torne para a sua terra. Então Deus fala também através das circunstâncias. Mas a melhor maneira de Deus falar conosco é através da palavra, porque a palavra não falha. Quando eu estava trabalhando em Santa Terezinha, meu último campo, um dia eu estava orando e eu disse: Deus, quando eu devo sair daqui? Porque o obreiro, pastor, missionário e tudo, quando estiver no lugar, tem que estar sempre perguntando a Deus quando deve sair. E eu perguntei: Deus, quando eu devo sair daqui? Aí Deus falou, no livro de Isaías: assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de 3 anos. Então, quando completou 13 anos que eu estava ali, eu saí. Mas antes, um ano antes, eu disse: pastor Samuel, o senhor procura uma pessoa, um pastor, já tem a casa pastoral aí, o senhor convida um pastor para ficar no meu lugar, porque daqui 1 ano eu estou saindo, porque Deus falou dentro de 3 anos, falta 1 ano, então é o tempo de eu sair no tempo certo. E os irmãos: irmã Juraci, fique aqui para passar Natal e Ano comigo. Eu digo: eu venho passar com vocês, mas eu vou sair antes, porque foi o que Deus falou.
Então, a melhor maneira de Deus falar é pela palavra. Eu estava lendo aquele livro, A Morada da Sexta Felicidade, né, que era o nome da missionária. Botaram o apelido dela Virtuosa, pelas grandes coisas que ela realizava. E um dia ela estava com as crianças, e foi quando houve aquela bomba de Hiroshima, começaram a jogar, parecia uma coisinha bonitinha, umas bolinhas pretas caindo dos aviões, mas deixa que eram as bombas. E ela estava com as crianças, ela ficou num partido de trigo assim, e ela disse: Deus, para onde eu vou com essas crianças? Aí, quando ela abriu a Bíblia, Deus disse: sobe para os montes. Quando ela subiu, ela viu foi o soldado passando lá no túnel. Se ela tivesse ido por lá, nem ela nem as crianças teriam sobrevivido. Então, nós vemos que a melhor maneira de Deus falar é pela palavra, né? Então, nós temos um Deus que fala, um Deus que ouve. A Bíblia diz, no livro de Êxodo 3, que Deus ouviu o clamor do povo. E Deus chamou Moisés. Moisés viu uma sarça. Moisés era curioso, ele viu a sarça que ardia e não se consumia. Ele disse: eu vou subir lá e vou ver esta grande maravilha. E quando ele chegou lá, Deus falou com ele, e Deus disse: olha, eu ouvi o clamor do meu povo, ouvi o clamor de Israel, e mandou Moisés para ser o grande libertador. Então, nós vemos que Deus é o Deus que ouve. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, que ele ouviu o choro do menino de Agar, de Ismael. A Bíblia diz, o anjo diz: Deus ouviu o choro do menino. E nós vemos ali, Deus disse: ouvi o choro do menino. Aí mostrou a água, que quando a pessoa está muito preocupada, a pessoa, às vezes, o problema, a solução está bem pertinho e a gente nunca vê. Porque a preocupação é tanta que não dá para a gente ver. Então, a Agar estava tão preocupada com a morte daquele menino, ela disse: eu não quero nem olhar ele morrer, deixar ele ali e ficar olhando de longe. Aí acontece que ela não viu, aí Deus abriu os olhos dela e a água estava bem pertinho dela. Amém? Então, nós vemos que Deus é um Deus que vê. Então, tudo que está acontecendo na minha vida, na sua vida, Deus está vendo. E, às vezes, a gente tem tão pouca fé que a gente diz assim: parece que Deus não está me vendo, parece que Deus não está me ouvindo, né? Mas Deus está vendo, Deus está ouvindo, agora Ele responde no tempo certo. Olha, nenhuma oração fica sem resposta, porque Ele responde sim, não e espere. Então, a gente não sabe o que Deus quer fazer, então a gente tem que esperar para ver o que é que Deus quer fazer. E também Deus é o Deus que vê. Então, nós vemos que Deus, Ele vê o que acontece. Ana entrou no templo, fez aquela oração, e até o sacerdote ali disse: até quando estarás embriagada? Mas é que ela estava falando com Deus. E nós vemos que Deus ouviu e viu a necessidade de Ana, e lhe deu um filho, que era o seu maior desejo, né? Depois ela teve outros filhos, mas Deus deu Samuel. E o importante é, mais tarde ela disse: por este menino orava eu. Ela disse ao sacerdote: por este menino orava eu. Vamos dizer em conjunto: por este menino orava eu. Então, você pode orar, pode ser um menino grande, pode ser um filho seu já rapaz, casado e tal, mas você deve orar, porque a oração é que vai fazer a diferença agora no tempo de Deus, porque a Bíblia diz que é Deus quem muda o tempo e as estações, não somos nós que mudamos, né? Então, nós vemos que Deus é maravilhoso, porque Ele abençoa, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que fala, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que cura, amém? Nós sabemos que todos nós aqui já tivemos experiência de ter alguma enfermidade e Deus curar, porque Deus é o Deus que cura. E muitas vezes Ele usa qualquer um de nós para que as coisas aconteçam na vida dos outros. Quando eu trabalhava na cidade de Patos, e a gente foi evangelizar um dia na parte mais pobre da cidade de Patos. Eu dividi em 2 grupos as pessoas no domingo à tarde para evangelizar.
E eu cheguei, tinha um homem assim sentado na calçada, eu convidei ele para ir para a igreja, falei de Jesus, ele disse, eu não posso andar, porque eu tenho problema. Quando eu olhei, os pés dele é aquela doença elefantosa, sei lá, não sei nem dizer direito, sei que é essa doença que ele tinha. E as duas pernas enormes, não calçava sapato, sandália, nada ele calçava. E eu fiquei pensando, terminei de evangelizar onde eu estava evangelizando, mas fiquei pensando, tem que orar por esse homem. Então, quando terminou a evangelização, eu juntei os 2 grupos, eu digo, vamos ali orar pelo senhor, que está muito necessitado. Nós oramos por ele em conjunto, e quando foi na quinta-feira à noite, para surpresa nossa, aquele homem estava ali, disse, olha, meus pés, não tem mais nada. Estava calçando a sandalinha direitinho, porque Deus é o Deus que cura. Agora, isso não é privilégio de uma pessoa, é o privilégio de todos os crentes. Deus usa qualquer um de nós. O importante é a gente saber que Deus quer fazer alguma coisa com as pessoas, a curar, abençoar as pessoas através de cada um de nós. Então, nós vemos que é maravilhoso a gente saber que Deus pode fazer isso. Quando eu trabalhava em Itabaiana, uma senhora da Assembleia de Deus, o marido dela ficou muito doente, ele bebia demais e ficou muito doente, canceroso, um tumor enorme. E ela chegou lá em casa, contou que ele estava muito doente, tinha levado no hospital. O doutor Edivaldo falou que era câncer, que ele não ia aguentar a dor, que ela levasse ele para o Laureano, lá em João Pessoa, que lá dava a injeção de morfina e ele ia controlando assim. E ela disse, mas, irmã Juraci, eu tenho que tirar os documentos dele, não tem dinheiro, nada. Eu digo, não vou dar um dinheiro para a senhora resolver. Aí dei um dinheiro, ela foi. No sábado, ela chegou lá em casa. Eu disse, e aí, já levou o homem para João Pessoa? Ela disse, levei não. Sabe por quê, irmã Juraci? Porque a diretora do hospital disse que se tivesse uma pessoa do INPS, levava mais só um do FUNRURAL. Antigamente não era SUS, era FUNRURAL. Se tivesse uma do NPS, levava, mas somente do FUNRURAL. A ambulância não vai dar uma viagem em João Pessoa assim, não. Eu digo, sabe de uma coisa, irmã Luzia? Deus não quer que ele vá para lugar nenhum. Eu vou convocar alguns irmãos da igreja aqui para a gente jejuar, e amanhã de tarde a gente vai lá na sua casa orar por ele. E nós fomos e nós lemos a Bíblia, oramos, cantamos, falamos de Jesus para ele, depois nós oramos. Eu digo, vamos orar todos em conjunto. Oramos e depois que a gente orou e veio embora, ela disse, olha, Manuel, tu vais ser curado. Ele disse, como é que você sabe? Porque quando estavam todos orando, eu vi uma luzinha vermelha na cabeça da irmã Juraci, e você vai ser curado. No outro dia, aquele tumor estourou e ele ficou totalmente curado. Amém? Então, nós vemos que nós temos um Deus assim, que faz milagre, que opera maravilhas. Um tempo a gente estava na casa da minha tia, lá em Queimada, estado do Rio, há muito tempo atrás. E para ver como é importante o amor às almas perdidas. Minha tia falou, jura, a gente deve ir, a gente estava em Queimadas, né? A gente deve ir na cidade de Nova Iguaçu. Tu queres ir? Porque lá tem um senhor que foi vizinho nosso aqui em Queimadas, e eu soube que ele está com câncer nos 2 pulmões. E era bom que a gente fosse lá, né? Orar por ele. Eu digo, vamos, a gente vai. E nós fomos. Chegamos lá, ele estava deitado, aí eu falei assim, o senhor está melhor? Ele sentou na cama e disse, eu não estou melhor. Eu tenho câncer nos 2 pulmões. O médico mandou vir para casa. Aí eu abri a Bíblia, comecei a falar só de Jesus, nada de cura. Somente falando que Jesus salva, mostrei na Bíblia vários versículos de salvação. E a esposa dele estava assim também. Eu disse, o senhor quer aceitar Jesus como seu salvador? Ele disse, eu quero. Eu disse, a senhora quer também? Ela disse, eu quero. Eu disse, então vamos orar por vocês dois. Oramos. E depois eu falei assim, o senhor crê que pela fé Jesus lhe salvou? Ele disse, eu creio. Eu disse, então, eu e a minha tia, a gente vai orar pelo senhor. Eu não vou dizer que o senhor vai ser curado, porque isso aí é o querer de Deus. Deus é quem realiza. Mas o senhor crê, né? Creio. Então, eu e minha tia oramos, viajamos de volta. Depois, minha tia mandou uma carta. Naquele tempo, era mais carta do que telefone, né?
E ela mandou uma carta dizendo: Jura, você se lembra daquele homem que tinha câncer nos 2 pulmões, que nós visitamos na Nova Iguaçu? Ele foi totalmente curado. Ele e a esposa dele já são membros aqui da nossa igreja. Amém? Então, nós vemos que nós temos um Deus assim. Então, diante de tudo isto, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que cura, nós só podemos dizer, como disse Jó. Jó tem várias expressões na Bíblia, mas 3 delas é muito importante para mim e para você, né? Jó disse assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Vamos dizer em conjunto? Porque eu sei que o meu Redentor vive. E ele disse também, diante de toda a situação: eu não conheço ninguém na terra que tenha passado por 4 coisas ao mesmo tempo como Jó, né? Perdeu a família, perdeu os bens, perdeu o gado, perdeu as ovelhas e perdeu tudo, né? Só ficou a mulher para perturbar ele. E nós vemos que Deus disse a Satanás: não toca na vida dele, agora o resto você pode fazer. E acontece que, diante de tudo isso, ele disse assim: ainda que o Senhor me mate, nele eu confiarei. Vamos dizer em conjunto? Ainda que o Senhor me mate, nele eu confiarei. E outra expressão que todos nós conhecemos, né? Jó 42, verso 2, que diz: bem sei que tudo podes. Vamos dizer em conjunto? Bem sei que tudo podes. Então, Deus pode tudo. E a conclusão que nós tiramos é que Deus é maravilhoso, é abençoador, e é o Deus que cuida de nós, e que Ele vai continuar cuidando de cada um de nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.